Bom dia, gente. Graça e paz. Feliz de estar aqui com vocês, num dia tão feliz como hoje, né? Dia de batismo é sempre um dia tão alegre, né? E o Gu falou, né? Nós temos 48 pessoas se batizando essa noite. É o maior batismo da história da nossa comunidade. Louve o Senhor por isso. É muito maravilhoso, né? É muita graça de Deus. Isso são coisas que, quando a gente olha, a gente fala, é só o Senhor que poderia ter feito isso. Não é verdade? Homem nenhum tem a capacidade de convencer todas essas pessoas, mas o Senhor tem. Amém? E nós vamos continuar hoje na nossa série, que nós temos falado sobre uma nova mentalidade. Nova mente, nova vida. Né? Que começa com o texto de Romanos 12. Deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Você crê que Deus tem uma boa, agradável e perfeita vontade para você? Você crê? Você crê que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita? Não é às vezes boa, às vezes agradável e às vezes perfeita. Não é um pouco boa, um pouco agradável, um pouco perfeita. Ela é sempre boa, ela é sempre agradável e ela é sempre a perfeita. Amém? Então, pensando nisso, eu queria que você pensasse aí no seu lugar. A gente passou aí pela Semana de Ação de Graças, né? Provavelmente na sua célula você teve uma célula especial de Ação de Graças. Então, eu queria que você pensasse, compartilhasse bem rápido com a pessoa do seu lado. Bem rápido. Bem rápido, Margarete, bem... A turma aqui das meninas da Margarete é bem rápido. Brincadeira. Qual foi o melhor pensamento que você teve essa semana? O melhor, o mais feliz. E aí? Não precisa dar o contexto da história, da sua vida, né? Só conta o pensamento que você teve. Muito bem. Muito bem. Pensamentos felizes, né? E agora, não precisa contar para a pessoa que está do seu lado, né? Agora fica só aí você com você mesmo. Qual foi o pior pensamento que você teve essa semana? Pensa aí. É mais fácil pensar no melhor ou no pior? No melhor, né? Mas eu queria te perguntar. Peraí, gente, que o negócio é novo agora. Eu tô apertando. Agora foi. Foi muito? Caio, volta aí para mim, faz favor. Ah, não, tá certo, esquece. Hoje nós vamos falar do que você pensa sobre Jesus. E para que a gente comece a falar um pouco disso, eu tenho uma pergunta importante para te fazer, que a gente vai ver se vai agora. Gente, não está indo. Caio, passa aí para mim, vai. Muito obrigado. Você pensa sobre o que você pensa? É uma pergunta engraçada, né? Porque às vezes a gente fala, se eu estou pensando, eu estou pensando. Mas você para pensar sobre o que você está pensando? Porque a gente vive num momento... Obrigada. A gente vive num momento muito diferente. Muito diferente, né? Nos nossos dias. Porque a gente vive tempos muito acelerados. E a gente recebe uma quantidade de informações gigantesca. Tem uma pesquisa que foi feita há alguns anos atrás, e eles chegaram à conclusão que, em 2019, 6 anos atrás, em um minuto na internet, aconteceu a transmissão de 188 milhões de e-mails, 18,1 milhões de mensagens de texto e 4 milhões e meio de vídeos visualizados no YouTube. Em um minuto. 6 anos atrás.
Essa mesma pesquisa fez uma estimativa de como esses dados estariam agora em 2025. E a conclusão a que eles chegaram é que, neste ano, a cada dia online, seriam gerados 463 exabytes. Isso é equivalente a mais de 212 milhões de DVDs por dia. Todos os dias. 5 exabytes, estou me sentindo muito tecnológica. 5 exabytes equivalem a todas as palavras já pronunciadas por seres humanos desde a criação do mundo. 5. Neste ano, na internet, todos os dias, foram 463 exabytes disponibilizados online. 5 exabytes são colocados na internet a cada 15 minutos nos nossos dias. É muita informação. É muita informação. E tudo isso está na palma da nossa mão. Se você rolar o seu feed, você vai ver vídeo de receita, você vai ver vídeo da série que você está assistindo, você vai ver vídeo sobre as notícias, você vai ver postagem sobre 1 milhão de coisas diferentes. Se você... 15 minutos, você não precisa de 1 hora. Você consegue absorver, não, né? Mas ver uma quantidade de informações absurda. E todas elas estão disponíveis para nós o tempo todo. E isso tem levado o nosso cérebro para um lugar um pouco automático. Porque eu não preciso mais pensar sobre o que eu penso. Por causa do algoritmo, as minhas preferências ficam salvas ali nas minhas redes sociais e ele cria um mini-mundo para mim. Então, conforme ele vai vendo o que eu estou curtindo, quais as minhas preferências, ele começa a me mostrar mais coisas relacionadas àquilo. E isso com tudo, gente. Desde o que eu penso sobre comida, dieta, política, religião, séries, entretenimento, tudo. Está tudo ali naquele meu mini-mundo. E aí já aconteceu com você? De um dia, está acontecendo aí alguma situação, alguma notícia que você viu, e você nem teve tempo de talvez pensar sobre aquilo, mas você estava lá rolando seu feed, e você viu uma postagem de alguém, você leu e falou, é exatamente isso aqui que eu penso. A gente terceirizou o nosso pensamento. A gente nem pensa mais sobre o que a gente pensa. Às vezes a gente lê uma postagem que não é exatamente aquilo que a gente pensa, mas está mais ou menos ali, a gente não consegue colocar em palavras melhores, então eu vou lá e compartilho. E aí, conforme eu vou fazendo isso, eu vou criando mais e mais esse mini mundo de pessoas que pensam por mim. E que vão dificultando esse processo de eu pensar sobre o que eu penso. E aí, quando a gente se depara com uma pergunta... Você pode passar para mim, cá, fazendo um favor? Quando eu me deparo com a pergunta, o que eu penso sobre Jesus? Eu não vou encontrar uma resposta na postagem de outras pessoas. Eu não vou encontrar uma resposta nem mesmo em livros maravilhosos que eu posso ler. Essa é uma pergunta que a resposta exige intimidade. Exige buscar a Deus. Você não pode dizer que o que você pensa sobre Jesus é o que o pastor César prega aqui. Ou que o Gu prega, ou que eu prego. Isso é fruto de um relacionamento de intimidade. E a gente precisa ir mais profundo nessas perguntas. A W. Tozer, um autor incrível, nos seus livros mais famosos, O Conhecimento do Santo, ele tem uma frase célebre que fala: aquilo que nos vem à mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. E vários autores, citando a W. Tozer, falam que responder essa pergunta é o que determina a nossa eternidade. O que nós pensamos sobre Deus é determinante para o nosso destino. Por isso, nós não podemos terceirizar esse pensamento. Amém, queridos? E para que a gente fale um pouquinho mais sobre isso, eu queria ler 2 textos com vocês nessa manhã. Pode passar para mim cá, por favor. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos. Nós vamos ler 2 textos nesse mesmo evangelho.
E o primeiro deles está lá em Marcos 4. Esses textos vão mostrar para a gente como essa pergunta é tão importante, o que nós pensamos sobre Jesus, que o próprio Jesus fez essa pergunta para os seus discípulos. O próprio Jesus questionou isso, né? E lá em Marcos 4, dos versículos 31 a 41, a gente tem uma história super conhecida, que é de quando Jesus acalma a tempestade. E ele diz o seguinte: ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a se encher de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Qual que foi a pergunta dos discípulos? Quem é este homem? Aqui, eles já tinham visto vários milagres acontecendo. Até gente ressuscitar eles já tinham visto. E diante de Jesus acalmando uma tempestade, a única reação daqueles homens era: quem é este homem? E agora vai um pouquinho mais para frente aí na sua Bíblia. Nós vamos ler o texto de Marcos 8. Pode passar, cá. Marcos 8, dos versículos 27 a 29. Versículo 27. Jesus e seus discípulos deixaram a Galileia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo. É muito legal que a gente vê que essas são duas histórias que elas são separadas por um curto período de tempo. Se você pegar na sua casa e você ler de Marcos 4 a Marcos 8, você vai ver que várias coisas foram acontecendo, e milagres, e eles indo pelas cidades, e Jesus ressuscitando os mortos, e curando o cego, e multiplicando pão e peixe. Várias coisas foram acontecendo entre 4 capítulos. E entre 4 capítulos, entre essas coisas acontecendo, a gente tem os discípulos perguntando: quem é esse homem? E depois, eles declarando: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quando a gente lê o texto de Marcos 4, apesar de já terem visto Jesus fazendo muitas coisas, quando os discípulos se encontraram no meio daquela tempestade, eles se desesperaram. Eles eram homens, pode passar cá, experientes no mar. A gente sabe que alguns dos discípulos eram pescadores. Pedro, João, Tiago, eram pescadores. Então, eles sabiam o que era passar por uma tempestade no mar. Provavelmente, eles já tinham passado por muitas delas. Então, você pensa assim, se aqueles homens que conheciam o mar, que tinham familiaridade com o mar, estavam desesperados diante de uma tempestade, não é porque era qualquer tempestade. Não é verdade? Se fosse uma coisa passageira, uma coisa natural, não é mesmo? Vocês acham que eles iam se incomodar de acordar Jesus para talvez ver se ele podia dar uma ajuda ali? Porque o clamor dos discípulos para Jesus foi: mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa. Está entrando água no barco. A chuva não
para. O vento está forte. A gente está aqui nesse barco de madeira, nós vamos morrer. A gente que sabe como lidar com uma tempestade já esgotou o que a gente tinha que fazer. Nós vamos morrer. Eu vi uma foto de como era o barco naquela época. Ele tinha 8 metros assim, de comprimento, né? 2 metros de largura, então ele era tipo uma linguicinha assim, e 1,10 de altura. Então imagina a água entrando num barco desse. Com as ondas e o vento forte, e a chuva que não parava. E aqueles homens, sabendo o que eles deveriam fazer, fizeram e falaram: acabaram as nossas possibilidades. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. E aí, eles vão, acordam Jesus. Eu achei muito legal que eu fui ler alguns comentários bíblicos, né? Porque eu falei, por que Jesus estava deitado na popa, em cima de um travesseiro, né? E a grande resposta teológica é que Jesus estava cansado. Jesus estava cansado. Eles tinham momentos muito intensos, atendendo as pessoas, pregando o evangelho. Jesus também se cansava. E ele não foi só tirar um cochilo, a Bíblia fala que ele pegou um travesseiro e deitou. Ele fez ali um travesseiro com as coisas que tinha e deitou, ele precisava descansar. E aí Jesus se levanta e fala: aquiete-se, acalme-se. Ele não falou isso para os discípulos desesperados, apesar de que ele poderia ter dito. Mas ele vira para o mar e para a tempestade e fala: aquiete-se, acalme-se. Isso literalmente quer dizer, fique em silêncio, seja amordaçado. E aí a gente não pode ler esse texto pensando que a chuva foi parando, foi acalmando, como a gente vê hoje em dia, sabe? Tem uma tempestade e tal, trovão, não sei o quê, aí a chuva vai ficando mais fraca. Não, a Bíblia fala para a gente que foi instantâneo. Na mesma hora. Você imagina um negócio desse? A gente não está nem num barco. Mas se começar a chover forte aqui agora, a gente vai ouvir o barulho aqui. A gente já teve aquela chuvona que encheu todo aqui o estacionamento, vocês lembram? Desce o negócio aqui pela rua. Pensa se do nada para. Para o barulho, para a água e tudo fica calmo. Na tradição judaica, naquela época, o único que tinha poder para governar sobre a natureza era Deus. E essa foi a grande surpresa dos discípulos. Quem é este homem? Porque eles já tinham visto os demônios obedecendo Jesus. Eles já tinham visto doenças sendo curadas por Jesus. Eles já tinham ouvido palavras eloquentes. Mas quem é este homem que o mar para quando ele manda? Que a chuva se aquieta quando ele manda? Quem é este homem? E eu acho muito legal que a Bíblia fala para a gente, pelo menos no Evangelho de Marcos, que outros barcos estavam seguindo eles. Então não era só o barco de Jesus e dos discípulos lá no meio daquela tempestade. O povo que estava seguindo a Jesus também estava lá. E eu fico imaginando, e isso é a minha versão, mas eu fico imaginando que as pessoas que muitas vezes queriam ser curadas por Jesus, que queriam ouvir mais uma palavra de Jesus, elas estavam também no meio daquela tempestade, muito provavelmente sem conseguir ouvir nada do que estava acontecendo no barco dos discípulos, mas elas também experimentaram que do nada o desespero passou, a chuva parou, um homem se levantou no barco e tudo se acalmou. Tudo se acalmou. E a Bíblia fala para a gente no versículo 41, que os discípulos atemorizados. Primeiro eles estavam atemorizados com a tempestade. Meu Deus, nós vamos morrer. Depois eles estavam atemorizados pensando, meu Deus, quem é esse homem?
E o John MacArthur falou uma frase que eu acho muito legal, que ele fala que a única coisa mais aterrorizante do que ter uma tempestade fora do barco era ter Deus dentro do barco. O temor dos discípulos era esse. Não era um temor de medo, mas era um temor de reverência. Meu Deus do céu, eu estou andando com o Senhor. E Ele está no barco. E a única pergunta que eles podiam se fazer diante daquilo tudo é: quem é este? Quem é este? Quando a gente pensa, no contexto que aqueles homens viviam, toda a história do Antigo Testamento, um povo que libertou o seu povo, que caminhou com o povo pelo deserto, que levou o povo a uma terra prometida, um povo infiel, que Deus se encontrou com eles, que Deus fez questão de colocar a sua presença, e tinha templo, e tinha tabernáculo, era Deus sempre se revelando, se aproximando ao povo. Passam 400 anos de silêncio, sem nenhum profeta, sem ninguém para dar uma palavra de Deus. De repente vem um homem que se levanta, e o mar se acalma, e a chuva para. Imagine, irmãos, os olhos daqueles homens: quem é este? Quem é este? E aí, depois disso, outros milagres continuam acontecendo. Uma vez eu ouvi uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes sobre esse texto, e ele falou: no final das contas, aconteceu o que Jesus falou no primeiro versículo: vamos passar para o outro lado. O que aconteceu no final da história? Eles chegaram do outro lado. E outros milagres aconteceram, mais curas, pessoas sendo libertas, pessoas ressuscitando. Jesus depois enviou os seus discípulos com poder e autoridade. Eles mesmos expulsaram demônios no nome de Jesus. Pessoas foram curadas no nome de Jesus. Jesus multiplicou pão, multiplicou peixe. E aí tem um trecho, quando a gente lê os 3 evangelhos, tanto Mateus quanto Marcos quanto Lucas narram essas 2 histórias. E quando a gente lê esses trechos no livro de Lucas, a gente vê que o próprio rei Herodes fica sabendo das coisas que Deus está fazendo, e o próprio rei Herodes começa a se perguntar: quem é este homem? Quem é este homem? Porque ele fala: tinha João Batista, que era um homem que pregava o reino de Deus, e o que aconteceu com João Batista? Herodes mandou matar. E aí Herodes começa a se questionar: eu mesmo cortei a cabeça de João Batista? Jesus não pode ser João Batista. Quem é esse homem? O burburinho começou a se espalhar. As pessoas: será que é fulano? Será que é cicrano? Será que é o João Batista que voltou? Quem é? Quem é? E aí a gente chega lá no texto de Marcos 8. Que Jesus, depois de também mais intensidade, mais um dia intenso, mais momentos de tantas coisas acontecendo, Jesus chega para os discípulos e fala: quem as pessoas dizem que eu sou? Jesus está meio que perguntando do feedback. Bom, gente, vocês estão aqui comigo, as pessoas estão aqui em contato com vocês. Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes. E aí ele pergunta para os seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Casa, pode passar para mim? Ah, já passou. Ligeiro. Quem as pessoas dizem que eu sou? E aí qual foi a resposta? Alguns dizem que você é Elias. Alguns dizem que você é João Batista. Alguns dizem que você é um grande profeta. As pessoas pensavam diversas coisas sobre Jesus. Diante de uma pergunta que elas não podiam responder, elas tentavam encontrar alguma familiaridade. Poxa, parece tal coisa, parece isso, será que é isso? Mas mesmo elas tentando buscar, elas não conseguiam chegar na grande e transformadora verdade sobre quem Jesus era. Eles chegavam na conclusão de que Jesus fazia milagres, realizava grandes coisas e pregava o reino de Deus. Ele era convicto, ele era firme, as palavras que ele dizia eram diferentes, as pessoas quando tinham um encontro com ele saíam diferentes.
Mas até quando Jesus foi para a sua cidade e começou a pregar, e ele era um homem convicto, ele falando da palavra de Deus, os familiares, as pessoas que conheciam Jesus falavam, não, mas esse daí é o filho de Maria e de José. Nem quem conhecia Jesus de perto conseguia chegar numa ideia de quem ele era. Conseguiam responder essa pergunta. E aí então Jesus vai para a pergunta mais importante. Quem vocês dizem que eu sou? Nós já passamos por muitas coisas juntos. Agora eu ouvi de vocês o que as pessoas estão dizendo sobre mim. Mas eu quero saber, o que vocês pensam sobre mim? Diante de tudo que eles estavam vivendo juntos, diante de tudo que eles viam Jesus fazendo em público e vivendo na intimidade, o que aqueles homens poderiam dizer sobre Jesus? E aí então, Pedro faz uma das declarações mais poderosas da sua vida. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E às vezes a gente romantiza um pouco essa fala de Pedro, né? Mas tem tanta coisa junta nessa frase. Junta. Existia um senso comum entre as pessoas de que Jesus era uma pessoa com um encargo da parte de Deus, como alguém admirável e poderoso. E a gente precisa entender que para os judeus naquela época dizer que Jesus era um profeta era algo grandioso, porque os judeus mais estudados, os judeus da Palestina, eles acreditavam que os profetas, como os do Antigo Testamento, eles haviam cessado. Não tinha mais. Então não era um negócio que, não, Jesus é mais um profeta. Não, ele é um profeta, então para eles esse era um pensamento radical. Um profeta. Imagina, depois de 400 anos de silêncio. Então para eles isso já era assim, muito grandioso. Mas reconhecer Jesus como Messias englobava muito mais coisas. Ele não era só alguém admirável, ele não era só um profeta grandioso, e ele não era simplesmente alguém poderoso. Jesus ser o Cristo quer dizer que ele era o ungido de Deus, o Salvador prometido, que nele se cumpriria todo o propósito de Deus para Israel e para o mundo. Todas as promessas do Antigo Testamento se realizavam naquele homem. A declaração de Pedro fala tudo que nós aprendemos sobre a história do nosso povo, todas as promessas que nós cremos que o Senhor deixou para nós, tudo aquilo que nós enxergamos como esperança de futuro, de libertação, de paz, de alegria, de esperança, personificado em uma pessoa. Tu és o Cristo. Jesus ser o Cristo queria dizer que o próprio Deus estava de volta, em pessoa, à terra. Não era mais um tabernáculo, um santuário, um sacerdote. Era o próprio Deus caminhando por esta terra, em comunhão com o homem. Vai muito além de Jesus ser alguém admirável e um homem que realiza milagres. É o próprio Deus, o Senhor e o Salvador. Para aqueles homens, reconhecer Jesus como Messias também queria dizer uma espera que eles tinham desde o Gênesis. Lá em Gênesis, depois que Adão e Eva comeram do fruto que eles não deveriam ter comido, quando o Senhor vai falar com eles, Deus amaldiçoa a serpente. Quando ele amaldiçoa a serpente, ele fala o seguinte: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os animais, domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui, Gênesis 3, lá no início de tudo, Deus já prometeu um Salvador.
Jesus era o cumprimento dessa promessa. O Messias que eles esperavam. Eu ouvi uma pregação um tempo atrás que me deixou pensando muito, né? Que às vezes a gente pensa nas histórias do Antigo Testamento. Se você voltar na história de Moisés, que as parteiras, né? O faraó tinha mandado as parteiras matarem os bebês dos israelitas, quando eles nascessem. O temor daquelas mulheres era tão grande, porque elas sabiam que viria o Messias. Elas sabiam que havia o prometido de Deus para vir, elas não podiam correr o risco de matar o enviado de Deus. Olha o tamanho da promessa que se cumpria nessa fala de Pedro. Não era só, Jesus, eu reconheço que o Senhor é o enviado de Deus. Não, Jesus, está vendo todo esse histórico, está vendo todas essas promessas, estão em você, se cumprem em você. O Senhor é a resposta, é o caminho, é o enviado de Deus. Não existe outro lugar que a gente possa ir. Em outro momento, Pedro diz para Jesus, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. O mesmo texto lá em Mateus 16, depois que Pedro faz essa declaração tão poderosa, Jesus diz para ele, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi o meu Pai no céu que revelou isso a você. Nenhum ser humano saberia isso por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, esta revelação, eu edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. A revelação de quem Jesus é o fundamento por onde a igreja foi edificada. É a base, é a verdade máxima. Tu és o Cristo, tu és o Cristo. Ver os milagres que Jesus fez não poderia ter feito Pedro ter essa revelação. Simplesmente participar do ministério de Jesus e estar ali entre eles, não faria com que Pedro tivesse o pensamento certo com relação a Jesus. Só o Pai pode fazer isso. O pensamento correto sobre quem Jesus é uma nova mentalidade que nós recebemos quando nós recebemos um novo coração. Direto do Pai. A revelação correta de quem Jesus é fruto de um relacionamento profundo com Ele. É fruto de um relacionamento profundo com Ele. E aí, quando a gente traz isso para nós, quando agora, diante disso, eu me pergunto, o que eu penso sobre Jesus? A gente tem duas opções. A gente pode ser a multidão, ou a gente pode ser os filhos. A gente pode ter uma mentalidade antiga, ou a gente pode ter uma nova mentalidade. Quando nós nos aproximamos de Jesus, nós podemos pensar muitas coisas sobre Ele. Ele pode ser alguém que faz coisas boas, alguém que faz milagres, um homem admirável. Eu tenho certeza que se você sair por aí perguntando para pessoas de várias religiões sobre Jesus, eles não vão negar a existência de Jesus. É impossível negar a existência de Jesus. Historicamente, teologicamente, não tem como negar. Então eles vão dizer, não, Jesus foi um homem admirável. Não, Jesus foi um profeta. Não, Jesus foi... Preenche, né? A gente pode chegar num lugar assim extremo e achar que é o máximo de pensamento que a gente pode ter sobre Jesus. Não, realmente ele era um homem admirável, alguém que eu tenho que imitar. Qualquer coach fala isso, gente. Não precisa ir muito longe para ter esse tipo de espiritualidade. Você não precisa nem ler a Bíblia para achar que Jesus é admirável. Mas nós também podemos ser aqueles que tiveram uma experiência mais profunda de intimidade e de relacionamento com Jesus. Que enxergam Jesus como quem Ele realmente é. Jesus não é só um homem admirável, Ele é Senhor. Jesus não é só um homem que realiza milagres, Ele é Salvador. Ele é o Rei do Universo, Ele é o Príncipe da Paz.
Ele é o nosso resgatador, o Filho do Deus Altíssimo, o nosso acesso ao Pai. Ele é o cumprimento de todas as promessas. A gente está aí chegando perto do Natal. E aí a gente canta que Jesus é o Filho de Deus. E aí a gente se lembra de Isaías 9. E aí a gente declara: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é todas essas coisas, irmãos. Mas para a gente não só ficar declarando isso da boca para fora, a gente precisa estar num relacionamento íntimo e profundo com o Pai. Porque é Ele quem revela ao nosso coração quem Jesus é. Irmãos, eu cresci na igreja. Minha mãe me levava para a igreja desde que eu me entendo por gente. Eu fui em acampamento de crianças, eu ia na escola dominical, eu levava desenho para minha casa. Jesus era familiar para mim, sempre foi. Mas existiu um momento da minha vida em que o que eu pensava sobre Jesus mudou. Jesus deixou de ser mais um acessório na minha vida. E Ele se tornou o único. Ele se tornou Senhor. Senhor é aquele que determina, que direciona, que fala, que comanda, que governa. E Ele se tornou o meu Salvador, aquele que me resgata, que me liberta, que me cura, que me restaura. Jesus não era só mais alguém familiar para mim. E esse é o processo que a gente vive na nossa vida. Essa noite a gente tem 48 pessoas que vão aqui descer as águas declarando: Jesus não é mais só um homem admirável para mim. Jesus não é só alguém de quem eu ouvi falar e achei legal. Jesus é Senhor do meu coração. Ele é o meu Salvador, Ele mudou a minha vida. E a partir de hoje, os meus olhos estão fixos nele. A partir de hoje, eu quero caminhar para onde Ele caminha. Eu quero olhar para onde Ele olha. Eu quero viver como Ele deseja que eu vivo. Muda tudo. Em 4 capítulos do Evangelho de Marcos, a gente vê uma resposta que muda tudo. Quem é este homem? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, essa é a nossa história. É a minha história, é a sua história. A gente pode andar nesse mundo falando: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que o meu amigo conheceu e agora ele está tão diferente? Quem é esse que curou a minha mãe? Quem é esse que está transformando a vida do meu irmão? Quem é esse homem? E aí a gente experimenta. E aí a gente conhece. E aí a gente busca Deus. A gente começa a conhecer sobre quem Deus é. A gente começa a ter uma revelação da parte do Pai sobre quem Jesus é. E aí, assim como Pedro, a gente se levanta e fala: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és a única resposta. Não existe nenhum outro. Uma nova mente conhece quem Jesus é, antes de conhecer aquilo que Ele pode fazer. A gente pode até se achegar a Jesus, buscando o que Ele pode fazer por nós. Mas nós temos que permanecer aqui por causa de quem Ele é. Amém, queridos? E agora, para a gente entender mais ou menos como é uma antiga mentalidade, uma nova mentalidade, tem algumas questões importantes que a gente pode identificar. E eu já estou caminhando para o final. Jesus, numa antiga mentalidade, Jesus é um homem admirável. Na nova mentalidade, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Na antiga mentalidade, Jesus é mais um. Ele é mais um profeta, ele é mais alguém, ele é mais, talvez, um mágico. Na nova mentalidade, Jesus é o único. Não existe nenhum outro. Santo, separado. Você sabia que Jesus ser santo quer dizer exatamente isso? O significado da palavra santo é separado. Quer dizer que não tem mais ninguém igual a Ele. Mas ninguém. Ah, não, mas tem um que é... Não tem ninguém igual a Ele. Santo, santo, santo. Completamente diferente. Ele é o único. Uma antiga mentalidade pensa: Jesus pode me dar o que eu quero e o que eu preciso. Uma nova mentalidade pensa que Jesus é tudo que eu preciso. Eu já encontrei. Eu já encontrei a pérola de grande valor. São as parábolas que o próprio Jesus conta. Quando o homem encontra essa pérola, ele vende tudo que ele tem, ele compra aquele terreno para que ela seja dele.
Ele é tudo que eu preciso. Eu não preciso de mais nada. Essa é a nova mentalidade. Na antiga mentalidade, Jesus acaba com os meus problemas. Jesus para todas as minhas tempestades e me faz vitorioso, próspero e feliz para sempre. Na nova mentalidade, Jesus está comigo em meus problemas. Deus dorme no meu barco. Você tem noção disso, meu irmão? O Senhor repousa no seu barco. Isso é poderoso. O Senhor repousa no seu barco. Não importa a tempestade da sua vida, o Senhor está no seu barco, irmão. Uma antiga mentalidade diz que Jesus é um Deus distante. Eu nunca vou alcançar. Imagina para aqueles homens pescadores que não eram nem dignos de estudar a palavra de Deus. Ele se tornou um amigo próximo. A nova mentalidade entende que Jesus é um amigo próximo. Ele não é um Deus distante. A antiga mentalidade pensa que Jesus tem um encargo da parte de Deus. A nova mentalidade entende que Jesus é o rei esperado. A antiga mentalidade acha que Jesus é alguém que aponta um caminho, assim como qualquer outro. A nova mentalidade entende que Ele é o caminho. A antiga mentalidade acha que Jesus diz a verdade. A nova mentalidade acredita que Jesus é a verdade. A antiga mentalidade pensa que Jesus é digno de admiração. A nova mentalidade crê que Jesus é digno de honra, de glória, de louvor e de temor. A antiga mentalidade acredita que Jesus tem uma recompensa para mim. A nova mentalidade acredita que Ele é a minha recompensa. Quando Abraão estava saindo da terra dele para ir para uma terra que nem ele sabia onde era, o Senhor virou para ele e falou assim: Abraão, eu sou o seu galardão. A recompensa sou eu. Amém, queridos? O que eu penso sobre Jesus diz se Ele chegou ao meu coração ou se Ele é só uma informação na minha mente. Se Ele é apenas um meio para que eu alcance os meus desejos, os meus sonhos e os meus objetivos, ou se Ele realmente é Senhor e Salvador da minha vida. Por isso, responder a pergunta, o que eu penso sobre Jesus, é essencial, irmãos. Nós temos falado aqui sobre uma mudança nos nossos desejos, uma mudança, um shift na nossa vida, uma mudança de chave. E isso não é uma mágica, irmãos. Isso não é teoria de coach, isso não é um botão que a gente aperta, isso é transformação. Sem Jesus, Senhor e Salvador do nosso coração, a gente não alcança nada disso. Qualquer transformação que a gente tente além dessa é de fora para dentro. Jesus quer fazer de dentro para fora. Jesus não queria chegar para os discípulos e mostrar que Ele era poderoso, que Ele tinha todo o poder. Jesus queria que os discípulos chegassem à conclusão de que Ele era o Filho de Deus. Ele não precisou dizer. Eles viram. E o Senhor quer se revelar a nós nessa manhã. O Senhor quer mudar a nossa mentalidade com relação a Ele, com relação a quem Ele é. Quando deixamos com que a nossa mente seja renovada com relação ao que pensamos sobre Jesus, tudo em nós é impactado, inclusive os nossos desejos. Quando sei que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu sei que tudo que eu preciso está nele, sei que não importa a tempestade, Ele é poderoso para acalmar as circunstâncias e o meu coração. E hoje a gente pode enxergar Jesus como a multidão que estava nos outros barcos. Uma sombra que eu vejo de longe, que talvez eu não saiba nem reconhecer, que é poderoso, é admirável, talvez seja um grande profeta, um enviado de Deus. Ou eu posso falar: Senhor, eu quero ter uma nova mentalidade. Se hoje eu não enxergo esse Jesus como Senhor e Salvador que Ele é, como Rei glorioso que Ele é, eu quero ter uma nova mentalidade. Irmãos, desde que nós começamos essa série, eu tenho orado para o Senhor,
Porque a gente ouve muito, né, hoje sobre neurociência, e a gente sabe que o nosso cérebro aprende um caminho. E é uma questão fisiológica. Para o cérebro gastar menos energia do corpo, ele faz sempre o mesmo caminho. É fisiológico. Não é que seu cérebro é preguiçoso. É sobrevivência. Mas a oração que eu tenho feito desde que nós começamos é: Senhor, muda, tira as amarras da minha mente. E é isso que o Senhor está convidando a gente hoje para fazer. Jesus, tira toda a ideia que se enraizou na minha mente com relação ao Senhor. Toda mentira, toda ideia contrária, toda ideia menor. Toda sombra, todo reflexo, toda familiaridade que eu criei. Eu quero ver Jesus como quem Ele é. Eu quero ver Jesus como quem Ele é. E como eu sei se eu estou enxergando Jesus da maneira certa? Eu quero deixar para você algumas perguntas que podem te ajudar e podem me ajudar. Eu acho que Jesus é um homem admirável, ou eu sei que Ele é meu Senhor e meu Salvador? Você percebe a diferença? Eu vejo Jesus como um Deus distante, ou eu sei que Ele é próximo e se importa comigo? E por fim, eu tenho a impressão de que Jesus está sempre bravo comigo, ou não ouve as minhas orações? Irmãos, um Deus irritadiço, um Deus que está bravo conosco, que não ouve, que escolhe quais orações quer ouvir, não é o Deus que Jesus revelou. Jesus veio para revelar o Pai, e o Pai é próximo. Ele é manso, Ele é humilde de coração, Ele é poderoso, Ele é justo, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso, Ele é um Deus forte, Ele vence as nossas guerras como a gente cantou, mas Ele também enxuga as nossas lágrimas. Jesus quer mudar a nossa mentalidade e quer que nós possamos enxergá-lo como quem Ele realmente é. Glorioso, poderoso, altíssimo, digno de louvor, honra e glória, amigo fiel, manso, humilde de coração e Rei do Universo. Amanhã é dia 1º de dezembro. Começa no que a gente chama de calendário litúrgico, né? Para os judeus, o Advento. O Advento é o tempo de espera. Porque, irmãos, assim como Ele veio, Ele vem de novo. Ele vai voltar. A esperança do Natal é que o mesmo Jesus que veio, o Rei poderoso que nasceu de uma virgem, numa cidadezinha para quem ninguém dava nada, vem, mas Ele vem coroado. Ele vem coroado, irmãos. Mas nós podemos enxergar esse Rei hoje. Hoje. Amém, queridos? Fique de pé no seu lugar. Se você hoje não tem certeza sobre a sua visão de Jesus, Ele quer se revelar a você. Amém? Deus não está em silêncio, irmãos. Deus não está em silêncio. Jesus veio e morreu e venceu a morte para que Deus nunca precisasse ficar em silêncio de novo. Não existe mais 400 anos de silêncio, porque Jesus veio, porque nós temos a palavra, porque nós temos o Santo Espírito de Deus e Ele quer se revelar a nós. A intimidade é o lugar onde o Pai revela seu Filho e transforma a nossa vida, a nossa mente e o nosso coração. Amém? Feche seus olhos no seu lugar.
revela o Filho a nós. Nos revela o Filho, Senhor. Qualquer que seja o caminho que a nossa mente tomou para criar uma ideia falsa sobre Jesus, que seja até parecida, mas que seja menor, transforma nessa manhã, Senhor. Nós queremos ter uma nova mentalidade. Nós queremos enxergar Jesus como Ele é, Rei glorioso, Deus poderoso, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor dos senhores, amigo fiel, Senhor Salvador, justo, santo, misericordioso, amável, manso, humilde. Senhor, isso é demais para a nossa compreensão, mas por causa do Teu Espírito nós podemos enxergar Jesus como quem Ele é. Faz isso na nossa mente nessa manhã, Senhor. Põe a mão na sua cabeça. Se você deseja ter uma nova maneira de pensar sobre Jesus, peça ao Pai: Pai, eu quero ver Jesus. Pai, eu quero ver Jesus. Pai, eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus como Ele é. Eu quero ver um Jesus que vai além do que eu penso.